Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael e eu tenho 17 anos. Para mostrar como eu acho que o mundo pode ser mudado, vou mostrar como pessoas mudaram o meu mundo. Me fizeram ver o mundo de um jeito diferente e me fizeram dar o meu melhor para me incluir nisso. São jovens que, como eu, se incluíram na obrigação de fazer parte dessa sociedade. Nelson Mandela falou numa entrevista uma vez uma palavra que ilustra bem o que a gente está fazendo aqui. A palavra é Ubuntu. Ela tem vários significados, mas todos eles têm a ver com um senso de comunidade, de humildade e sinceridade. A palavra é mais ou menos assim. Uma pessoa só é uma pessoa porque as outras também são. Querendo dizer que ninguém está aqui sozinho. Todo mundo está ligado numa rede e é por isso que a gente está aqui. Os exemplos que eu vou falar têm a ver com o Ubuntu. O primeiro deles fala de um grupo de jornalistas daqueles colégios que eu conheci quando eu tinha 13 anos. Eu estava saindo da feira de ciências, aqui no Dante, e eu encontrei uma amiga minha, ela estava entrevistando uma professora de ciências, ela falava um pouco sobre a feira e tal, dos projetos, e quando ela acabou eu fui conversar com ela. Ela falou que eles eram um grupo de jornalistas, alunos, que chamava Dante em Foco. Eles estavam no seu 2º ano de funcionamento e ela me chamou para participar. Eu lembro que eu virei à noite vendo fotos e textos da Foco. E no ano seguinte, em fevereiro, eu estava lá, às 3h30 da segunda-feira, no meu primeiro encontro como um focado. A gente fazia umas coisas como discutir notícias que estavam tendo repercussão no mundo. A gente foi no Instituto Fernando Henrique Cardoso conversar com o presidente. A gente entrevistou o secretário de Educação, Herman Burgo, aqui nesse palco. Comemoramos o aniversário de 80 anos do Ziraldo, aqui nesse colégio também, fazendo uma entrevista com eles. Fomos na posse do presidente da Academia Paulista de Letras, também falando com ele. E várias outras coisas que eu não imaginava que eu fosse fazer com 13 anos. Eu acho que o legal da Foco é que cada um é diferente. Então, alguns se expressam bem na frente da câmera, alguns têm uma desenvoltura melhor, alguns escrevem muito bem, e um pouco de cada um acabava contribuindo para que a Foco fosse tão especial para mim. E ela me mostrou que eu não precisava só ir para a escola e voltar para casa, depois ir para a escola de novo. Que eu podia fazer outras coisas, que eu podia aumentar o meu mundo de um adolescente de 13 anos. A gente fazia todas as etapas da matéria. A gente ajudava na filmagem, na edição, na divulgação, e acho que todo esse envolvimento e todo esse acabar com aquela relação professor-aluno de distância e todo mundo trabalhando junto, foi o que fez a Foco ser tão legal. E ela me fez procurar outras coisas, como eu falei. E aos 15, 16 anos, eu comecei a entrar no voluntariado, que é meio que o que eu vou falar. Eu faço parte do Sonhar Acordado, uma ONG que foi fundada no México, em 1998, pelo Davi e pelo Alfredo. São 2 jovens que acreditavam, que nem todo mundo na ONG, que o jovem não só quer, mas ele pode sim mudar o mundo. Mudar o mundo através do quê? Da formação de valores. A gente acredita, e todos os projetos acreditam, que a gente tem que trabalhar com crianças não só carentes de amor, de afeto, mas também de valores. A gente quer formar não só futuros adultos, mas sim futuros cidadãos, que com dignidade, com honestidade, com respeito, que são valores do Sonhar Acordado, eles vão chegar lá. Eu faço parte do projeto Amigos para Sempre. Essa daqui é uma foto de um dos eventos que a gente fez. E como eu falei, a gente trabalha com crianças de instituições carentes aqui em São Paulo. Nosso projeto trabalha com uma instituição de Taboão da Serra. E nossos encontros com as crianças são uma vez por mês. E como eu falei, a ONG é de jovens para jovens. Então nada mais justo do que os próprios jovens participarem de toda a organização do evento. Não tem alguém que vai, prepara tudo pra gente, a gente chega lá e só participa. Os nossos voluntários vão atrás, passam semanas ligando, indo atrás de onde a gente vai levar as crianças. Como é que vai ser a alimentação do evento, como é que vai ser a atividade, a gente faz reunião, coisa de gente grande. E quando chega o dia do evento, a gente vê toda aquela animação de todo mundo, que passou umas 3 semanas lá indo atrás e tá mega animado para começar o dia. É muito legal de ver todo mundo lá junto para fazer o dia de uma criança. No primeiro semestre agora, a gente levou as crianças no Corpo de Bombeiros, uma vez, para ver como funcionava a rotina deles. Eu lembro que no meio do dia teve uma
ocorrência, tocou a sirene e os bombeiros saíram no meio do dia e as crianças ficaram mega alarmadas e são todas experiências que elas estão vivendo pela primeira vez. A gente levou elas numa escola de circo, também nesse semestre. A gente levou elas, muitas pela primeira vez, no teatro. São todas experiências que nós, jovens de 15, 16 anos, um pouco mais velhos, estão proporcionando para essas crianças. Isso daqui é uma foto de um outro evento que a gente fez. Nesse evento, a alimentação dele funcionava tipo Subway, sabe? Elas pegavam o pão, pegavam o recheio, depois colocavam no saquinho. Então, um exemplo. Esse daqui é uma outra foto do evento. E um outro projeto que eu gosto bastante também, dentro do Sonhar, é o Superação. A definição básica dele é a seguinte: causar uma mudança física num lugar de vulnerabilidade social. Mas assim, depois de 5 minutos no Superação, a gente percebe que é muito mais do que isso. Só o fato daqueles jovens saírem de casa num feriado de 3 dias, ou 4, e irem para uma comunidade carente, para almoçar com aquelas pessoas, para passar o dia com elas, para conversar com elas, entender elas, vai muito mais do que só pintar um asilo ou só pintar... Não que isso seja pouco, mas vai muito mais do que isso. Eu fui numa Superação, agora na Páscoa, durou 3 dias. A gente foi para Caçapava, pintar o asilo Vicentino de Caçapava. Eu lembro quando eu voltei no domingo, eu fui direto para casa da minha avó, para o almoço de Páscoa. Na minha mochila tinha uma luva de pintura, um óculos de pintura, minha blusa estava toda suja de tinta. E eu cheguei, sentei no meio da mesa e comecei a mostrar para todo mundo as fotos do meu feriado e tudo que eu tinha vivido e todas as experiências novas que eu tinha passado. Eu lembro que a minha tia falou algo do tipo: mas calma, agora foi feriado. Por que esses jovens aí que você mostrou nas fotos não estavam na praia, não estavam curtindo? Bom, a gente podia estar na praia. Mas eu acho que a gente não estava não só porque era a coisa certa para fazer. Era. Mas além disso, porque era divertido. Era bem divertido. Foi bem divertido. O Remo, que é o diretor do Sonhar Acordado aqui de São Paulo, ele falou uma coisa que eu acho que ilustra bem o que é o real propósito desse projeto. Ele falou nessa Superação que a gente podia muito bem ter contratado uma empresa ou conseguindo uma doação, que o trabalho teria saído até mais barato e até melhor. Mas a gente não fez. Porque a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas, passando uns dias com ela, vai muito além disso. O Sonhar Acordado tem vários outros projetos, que são algumas fotos deles. Essa é uma festa que a gente organizou agora, em junho, chamada Dia do Sonho. Tinha mais ou menos 4 mil voluntários, num domingo. O Sonhar Acordado, hoje, ele tem mais ou menos 450 voluntários, só aqui em São Paulo. Desde que ele entrou no Brasil, em 2000, ele já atendeu mais ou menos 15 mil pessoas. São todos jovens. Os voluntários são todos jovens. A pessoa mais velha que eu conheço dessa ONG tem mais ou menos uns 30 anos. Agora imagina se alguém tivesse chegado pro Davi, pro Alfredo, lá atrás, e tivesse falado que eles eram muito jovens para fazer alguma coisa. Talvez o Sonhar Acordado nem existiria. E eu não estaria aqui. Bom, um outro grupo que eu vou falar, eu conheci em maio. Eu fui, com um grupo daqui do Dante, apresentar um projeto no ICLOC, Instituto Cultural Lourenço Castanho. E é um fórum para discutir ideias, tipo o que a gente está fazendo aqui, para a educação do país. Eu lembro que quando eu estava no ônibus, eu fiquei pensando, vai ser divertido, vai ser diferente eles pensarem que um grupo de jovens está indo lá apresentar um trabalho, que jovens estão envolvidos e engajados no voluntariado. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma sala só destinada para o voluntariado e comecei a conversar com os outros grupos, eu percebi que não era só a gente. Todos os outros lá eram de jovens e estavam mega envolvidos no trabalho deles e o que eles estavam fazendo. A gente via, quando eles apresentavam, quanto eles sabiam de tudo aquilo, quanto eles tinham vivido tudo aquilo, quanto eles gostavam de tudo aquilo. Lá eu vi o que para mim é voluntariado. Eu acho que a gente tem que desmistificar toda essa história de voluntariado. Voluntário não é aquela pessoa santa que não sai, não se diverte. Eu saio, me divirto, eu faço besteira. Mas eu acho que o que diferencia o voluntário de uma outra pessoa é que ele escolheu ir além. Ele escolheu dar um passo à frente. Ele sabe que o governo, sim, tem que lidar com as políticas públicas e tem que cuidar da população. Mas que todos nós fazemos, sim, parte da sociedade civil. E que cabe a nós fazer alguma coisa. Voluntário jovem, ele sabe que ele mora em São Paulo.
uma cidade que a cada 12 pessoas, uma delas é analfabeta. Ele mora no Brasil, um país que 3,6 milhões de jovens de 14 a 17 não vão nem para a escola. Eu acho que, além de tudo, desde que eu entrei no voluntariado, eu desenvolvi habilidades em mim que eu nem sabia que existiam. Habilidades de falar em público, habilidades de liderança, habilidades de lidar com alguns imprevistos. Quando chegava na sexta-feira e tinha alguma coisa para fazer no Sonhar Acordado, a gente virava a noite fazendo, a gente ia até o último minuto para que tudo desse certo. E são coisas que, se eu não tivesse entrado, eu tenho certeza que eu não teria feito. Acho que a gente pode sim fazer alguma coisa. Hoje, o Brasil é o 9º país em número de voluntários. E desses, 67%, ou seja, 2/3, trabalham em tempo integral. Ou seja, eles não deixaram de fazer nada, eles não deixaram de ter uma carreira para fazer voluntário. Eles vivem uma vida normal, eles não privaram as necessidades pessoais deles em prol de outra pessoa. Eu acho que aquela ideia que eu tinha falado no começo, do Nelson Mandela e do Ubuntu, não é uma coisa tão teórica, mas uma coisa prática. A gente está sim ligado, todo mundo. Eu estou ligado com os jovens do Sonhar Acordado, eu estou ligado com os jovens do ICLOC, e por que a gente não pode estar ligado também? Quando eu fui para Caçapava no feriado, na missa, no domingo, o diretor lá do asilo, da instituição, falou pra gente que a gente não tinha ideia da diferença que a gente tinha feito na vida daqueles senhores de só ter ido lá. Que um deles não tinha nem dormido na noite anterior porque sabia que a gente ia chegar. Eu estava conversando com meu pai outro dia e ele falou de uma metáfora que ele ouviu no rádio. E tem a ver com o fato de alguns peixes, como o peixinho dourado e a carpa, eles crescerem dependendo do tamanho do aquário que eles estão. Ou seja, se eles estão no aquário menor, eles crescem pouco. Se eles estão no aquário maior, eles crescem mais. Acho que a gente podia pensar nisso na hora de traçar nossos objetivos. Na hora de escrever o que a gente queria fazer antes de morrer, lá no giz do vídeo que a gente viu. Na hora de a gente inspirar uma outra pessoa. Uma outra ONG aqui de São Paulo, a Liga Solidária, falou uma coisa que eu acho bem certa. A definição deles de voluntário é aquele que doa o seu trabalho, o seu tempo e o seu talento. Eu achei muito certo. Eu acho que antes de a gente conhecer um grupo de pessoas que está disposto a dar muito dinheiro para um grupo de crianças carentes, a gente precisa perguntar se essas pessoas estão dispostas a passar o dia com uma criança, uma dessas crianças. Eu acho que as pessoas que eu conheci, os jovens que eu estou falando para vocês, eles estão. Eles estão envolvidos nisso e é isso que mudou o meu mundo. E isso que eu estou tentando passar para vocês. Obrigado.